Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade. Você tem que se abrir para Deus, aceitá-lo como seu Deus e garantir a salvação eterna logo após a passagem por essa vida efêmera. Faça isso, senão você vai para a tormenta eterna, o popular inferno. Eu transmito sempre a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana de forma antecipada nos meus endereços @Paulo Roberto Maciel 7919. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para possibilitar uma maior expansão do Evangelho. Liturgia referente a 11 de outubro de 2023, quarta-feira, 27ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Senhor, tudo está em vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizeste todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que eles contêm. Sois o Deus do universo. Trecho de Esther, capítulo 1, versículos 9 e seguinte. Oração do dia. Coloque sua intenção. Para quem você quer rezar? Você quer pedir ou agradecer? Rezemos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis, no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura da profecia de Jonas, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo: Peço-te, me ouças, Senhor. Não era isto que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso antecipei-me fugindo para Tarsis. Sabias que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires minha vida, para mim é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor: Achas que tem boas razões para irar-te? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental e ali fez para si uma cabana, onde repousava à sombra, a ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor fez nascer uma era, que cresceu sobre a cabana, para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas, ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a planta e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do Oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer, teve vontade de morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: Achas que tem boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu ele, tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe: Tu sofres por causa desta planta, que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar uma grande cidade de Nínive, em que vivem 120 mil seres humanos que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 86, versículos do 3º ao 4º,
quinto ao sexto, nono ao décimo, refrão 15b. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Repitamos. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, a minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande, fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Repitamos. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, e depois proclamar o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 11, versículos do 1º ao 4º. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Recebestes o Espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão nosso de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Endereço eletrônico dele, e-mail, santini@novalianca.com.br. Pão Nosso é o título do comentário referente a Lucas 11, versículos do 1º ao 4º. Vejamos o que escreveu Antônio Carlos Santini. Sim, o Pai é nosso, ensinou Jesus, mas não parou aí. Segundo o mestre de Nazaré, também o pão é nosso. E o grande escândalo acontece quando aqueles que se dizem irmãos têm o mesmo Pai, não podem comer do mesmo pão, enquanto alguns desperdiçam, muitos passam fome. Não foi assim no começo. A leitura do livro dos Atos dos Apóstolos revela um estado de coisas bem diferente entre as primeiras comunidades. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Atos, capítulo 2, versículo 46b. Não havia entre eles nenhum necessitado. Repartia-se a cada um deles conforme sua necessidade. Atos 4, versículos 34 a 35. Por que será que as coisas mudaram? Quando será que se perdeu esse sentimento de fraternidade? Como teríamos aprendido a comungar do pão eucarístico lado a lado com o nosso irmão que passa fome? Uma vez um jovem francês foi questionado por colegas sem fé que lhe perguntavam onde estava a caridade dos cristãos. Frederico Ozanam, esse jovem,
decidiu dar uma resposta ao desafio. Algum tempo depois, fundaria a Sociedade São Vicente de Paulo, hoje espalhada por todo o mundo, levando um pedaço de pão e uma cesta básica a milhões de deserdados do sistema. Ao escolher São Vicente de Paulo como patrono, Ozanam se inspirava em outro homem de Deus, um simples sacerdote, que sempre soube atrair a amizade dos ricos sem perder tempo em os ameaçar com o fogo do inferno, e jeitosamente arrancava da classe abastada aquelas moedinhas a mais que iriam alimentar os sem pão. Ao longo da história da igreja, numerosos homens e mulheres também viveram em profundidade essa mesma vocação de distribuir o pão, semear a esperança, irradiar o saber. Fundadores como Dom Bosco, São José de Calazans, Santa Joana de Lestonac, Paula Montal, Dom Orione e mais recentemente Madre Teresa de Calcutá, compreenderam que não podiam guardar para si mesmos aqueles dons que o Pai Celeste destinara a todos. Esses santos canonizados não pelos milagres que fizeram, mas pelo milagre que eles foram, compreenderam em profundidade o sentido do pão nosso, sem o qual desmentimos o Pai Nosso. Afinal, que pai é esse que dá a alguns com sobra e ao mesmo tempo deixa a multidão faminta? Com certeza também o pai deve chorar quando vê o triste destino de seus dons. Alguns filhos morrem de fome, enquanto outros devoram o pão de seus irmãos. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, não desvies o rosto do pobre. Salmo 4, versículo também 4. Bem, é um comentário bem forte, mas eu gostaria de fazer um adendo. Está de parabéns aquele fiel, aquele católico, aquele cristão que colabora com as obras assistenciais, né? São tantos tipos de assistência que a igreja presta. Tem a Caritas, que presta esse trabalho em todo o mundo. Na própria igreja tem a Pastoral da Criança, que recebe donativos dos fiéis. Na minha igreja tem a distribuição de cestas básicas a pessoas inscritas que se dizem em condição de vulnerabilidade financeira. Então, há muitos serviços, né? Os próprios impostos que as pessoas pagam deveriam ser revertidos em favor das famílias mais empobrecidas. Para isso existem as secretarias de assistência, né? Então, tem muitos brasileiros que colaboram e o problema de resolver a questão dos menos afortunados não é muito fácil. Se fosse fácil, já tinha sido resolvido. Vamos lá agora aos santos do dia. Porque tem muitos santos que são os canonizados da Igreja Católica. A Igreja analisa, estuda a história daqueles que fizeram o bem e depois do processo todo analisado, há então a canonização. Santo do dia 11 de outubro, São Filipe Diácono. Ele foi escolhido pelos apóstolos, conforme Atos capítulo 6, versículo 5. Olha, então, é logo no início do cristianismo. Atos capítulo 6, versículo 5. Escolhido pelos apóstolos como diácono. Não é o Filipe apóstolo, não. É Filipe Diácono. Ele converteu a Samaria à fé de Cristo. Pregou o evangelho em todas as cidades por onde passava. Enviado por um anjo, instruiu na fé e batizou o ministro da rainha da Etiópia. Olha que importante papel teve o diácono Filipe.
São Firmino é santo de 11 de outubro, bispo e confessor, é do século VI. Santo Anastácio é santo de 11 de outubro. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 666. Companheiro de São Máximo e o confessor, na defesa da fé e nos sofrimentos, morreu exilado nas montanhas do Cáucaso. Então, Santo Anastácio foi companheiro do confessor São Máximo e morreu, olha, nas montanhas frias do Cáucaso. Santo do dia 11 de outubro, São Bruno, bispo, faleceu em 965. Irmão do imperador Otto I, Bruno foi ao mesmo tempo bispo de Colônia e duque da Lotaríngia. Santo do dia 11 de outubro, São Gaudêncio, bispo, faleceu em 1011. Foi bispo de Gniezno, na Polônia. Irmão e fiel companheiro de Santo Alberto, bispo de Praga. São Gaudêncio presenciou o martírio de Santo Adalberto e seguiu-o no cárcere. Santo do dia 11 de outubro, São Meinardo, bispo, faleceu em 1196. Foi monge alemão, que já em avançada idade partiu para evangelizar a Letônia. Meinardo foi, então, ordenado bispo na Letônia. Santo do dia 11 de outubro, Santo Alexandre Sauli, bispo, faleceu em 1592. Abandonou suas funções na corte do imperador Carlos V para fazer-se barnabita. Foi confessor de São Carlos Borromeu e superior geral da ordem. Santo Alexandre Sauli foi eleito bispo de Aléria e é considerado o apóstolo da Córcega. Santo do dia 11 de outubro, São Pedro Le Thuy, presbítero e mártir, faleceu em 1833. São Pedro Le Thuy foi decapitado no tempo do imperador Minh Mang, em Hanoi, no Vietnã. Santa do dia 11 de outubro, Santa Maria Soledade Torres Acosta, virgem, faleceu em 1887, foi fundadora da Congregação das Servas de Maria, ministras dos enfermos, em Madrid. Essa congregação de Santa Maria Soledade foi criada para cuidar de doentes e necessitados. Santo do dia 11 de outubro, Beato Tiago de Ulm Grissinger. Foi religioso, faleceu em 1491. Religioso dominicano, falecido em Bolonha, na Itália. Embora analfabeto, Tiago foi excelente pintor de vitrais. Santo do dia 11 de outubro, São João 23, Papa. Segundo o site da comunidade católica Canção Nova, João 23, ou Angelo Giuseppe Roncalli, nasceu em 25 de novembro de 1881 em Soto i Monti, província de Bérgamo, na Itália. Passou a infância na cidade natal, crescendo numa família rural de origens humildes. Em 1892 entrou no seminário de Bérgamo. Em 1895 começou a escrever as notas espirituais que depois fariam parte do Giornale dell'Anima. Em 1900 foi enviado a Roma, onde se formou em teologia. Em 1904 recebeu a ordenação sacerdotal. No ano seguinte foi chamado pelo bispo Radini Tedeschi a voltar para Bérgamo, tornando-se seu secretário, permanecendo ao seu lado até 1914, assimilando a sua vivacidade pastoral e o seu espírito reformador. Depois da experiência da guerra, tornou-se diretor espiritual do Seminário Maior. Em 1921, transferiu-se para Roma a fim de desempenhar o cargo de presidente do Conselho Central da Obra de Propagação da Fé.
Em 3 de março de 1925, Pio XI nomeou visitador apostólico da Bulgária. Recebeu a ordenação episcopal a 19 de março, escolhendo como lema obediência e paz. No dia 17 de novembro de 1934, tornou-se delegado apostólico da Turquia e Grécia. E no dia 23, administrador apostólico do Vicariato de Constantinopla. A 23 de dezembro de 1944, foi transferido para a França, onde foi núncio apostólico durante 8 anos. Na conclusão do seu mandato, em 12 de janeiro de 53, Pio XII criou cardeal e 3 dias depois nomeou patriarca de Veneza. Em 1958, após a morte do Papa Pacelli, participou do conclave que teve início em 25 de outubro, já com 77 anos. Depois de 11 escrutínios, foi eleito Papa na tarde do dia 28, com uma escolha que foi interpretada no sinal da transição, no final de longo e difícil pontificado do Papa Pacelli. 3 meses depois, no dia 25 de janeiro de 1959, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, surpreendeu a todos, anunciando a intenção de convocar um concílio ecumênico para a Igreja Universal. Olha, surpreendeu a todos com essa informação, manifestando a vontade de proclamar um sínodo diocesano para Roma e de atualizar o Codex Juris Canonici. Foi uma decisão inesperada e clamorosa, que suscitou uma repercussão vastíssima da opinião pública, orientando de modo prominente todo o seu pontificado. São João XXIII se mostrou profundamente radicado na dimensão pastoral e episcopal do serviço papal. Em 5 anos multiplicaram-se as visitas e os encontros com os fiéis de Roma. Além disso, consolidou-se a internacionalização do colégio cardinalício e valorizou-se cada vez mais o papel dos episcopados locais. São João XXIII dedicou também o seu pontificado à paz, e a sua 8ª e última encíclica, Pacem in Terris, trata do assunto. Foi publicada em abril de 1963. Precisamente naqueles meses, as suas condições de saúde agravaram-se repentinamente devido ao aumento do tumor que lhe tinha sido diagnosticado no outono precedente. Faleceu na noite de 3 de junho de 1963. No dia 18 de novembro de 1965, durante a última fase do concílio, o Papa Montini anunciou o início da causa de beatificação. Foi proclamado beato por João Paulo II a 3 de setembro de 2000. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa o Deus onipotente proverá. Se for para o seu bem, ele atenderá a sua súplica, a sua prece. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal no YouTube que leva o seu nome, e ele responde às nossas dúvidas, ele tirou essa dúvida. Quando oramos para Deus, o que ele faz? Quando pedimos algo? O professor e escritor Felipe Aquino disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, porque é o nosso Pai Celestial. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, será o juízo final. Quem deliberadamente quer seguir com Deus aqui na terra, reconhecendo esse amor misericordioso e infinito de humanar-se e morrer por nós na cruz, vai continuar com Deus na eternidade. Quem reconhecer. Quem não reconhecer, por livre vontade, vai para a tormenta eterna, porque a escolha é pessoal.
E o livre-arbítrio que nós temos é algo precioso que Deus nos deu. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus.